Paz do Senhor, irmãos. Amém. Subi num silêncio, né? Paz do Senhor, que vocês estejam bem. O pastor me pediu para vir trazer uma palavra para vocês. E eu vou ser honesta com vocês. É uma das poucas vezes que eu estou muito nervosa. Mas amém. Eu sei que o Senhor, Ele está conosco. A sua presença é perceptível. Nós somos honrados de poder estar com Ele, de poder desfrutar da presença dEle. É sempre um privilégio. E que vocês carreguem isso no coração de vocês, que é sempre um privilégio estar com o Senhor. Até a consumação dos dias, esse é o nosso maior privilégio. Estar com Ele, cantar para Ele, falar com Ele. Essa é a maior dádiva que o Senhor deu, é a própria presença dEle no nosso meio. É nós podermos ter acesso, é poder falar com Ele, desfrutar disso. Eu vou pedir para vocês o seguinte, nós vamos orar nessa noite. Ou nessa manhã, eu estou bem? Não, isso não quer dizer que é para pregar à noite não, pastor. Mas vamos orar. Se coloquem de pé. Mas antes de nós orarmos, eu vou ler Efésios 1:17, que diz o seguinte: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então feche os seus olhos, nós vamos orar essas verdades. Pai, nós oramos nessa manhã, nós apresentamos o nosso coração, nós te pedimos para que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, para que eles possam ver e contemplar a beleza do Senhor. Nós oramos para que o espírito de sabedoria repouse sobre nós, para que nós possamos ver, para que nós possamos experimentar a sua doce presença. Nós oramos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Nós oramos sobre a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos receber o Logos, mas também o Rema. Nós oramos para que o Senhor possa se revelar a nós nessa noite. Nós queremos sim, de fato, ter um apocalipse individual. Nós queremos ter a revelação do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Desde a virada do ano, que a gente teve aqui, foi muito incrível. Teve um momento da mensagem do pastor Gabriel que instalou uma coisa que o Senhor falou comigo há uns 3 anos atrás. E foi uma única frase que foi assim, que Cristo seja a pessoa mais gloriosa nos seus dias. E durante esse início de ano, essa frase tem me acompanhado, sabe? Que Cristo seja a pessoa mais gloriosa nos meus dias. Que Cristo seja a pessoa mais gloriosa no dia de vocês também. Em cada dia. E pensando nisso, eu comecei a me aprofundar muito mais. Eu sou uma certa amante da leitura de Apocalipse. Eu amo ler aquele livro. Volta e meia eu leio um livro da Bíblia, volto para o Apocalipse. Leio outro, volto. E Apocalipse, ele tem o meu coração. Assim, de uma maneira muito particular. E a mensagem de hoje é de fato para converter o nosso coração. E isso não é porque eu fiz, mas eu acredito que o Senhor, Ele quer de fato converter o nosso coração para conhecer Ele de forma sincera. De crianças a adultos, o Senhor hoje quer capturar o nosso coração. Essa mensagem também é para trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Essa mensagem de hoje é para lembrar que nós decidimos seguir a Jesus Cristo e não voltaremos para trás. Essa semana eu passei a semana toda escutando a música, mas a versão em inglês daquela música. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. E essa é uma verdade que nós temos que carregar dentro de nós. Que nós vamos seguir a Jesus Cristo e não voltaremos para trás. Todos nós aqui, eu sempre falo isso, eu acredito, fomos encontrados por Deus no sacrifício de Jesus um dia. Todos nós, um dia na nossa vida, fomos encontrados por uma história de amor que resultou em uma morte e que resultou também na ressurreição e na nossa remissão. Foi através da morte de Cristo que nós ganhamos o privilégio de falar com Deus, de nos relacionarmos com Ele. Se hoje nós podemos dobrar os nossos joelhos, se hoje nós podemos ler uma Bíblia e sentir a presença de Deus conosco, foi por causa do sacrifício. E nesse tempo, o qual nós estamos vivendo e nós vamos viver, é necessário que nós tenhamos ainda mais conhecimento de quem Jesus é. Então, abram a Bíblia de vocês em Mateus 24. Então, Mateus 24 diz o seguinte. Amém? Amém? Tendo Jesus saído do templo, enquanto se retirava, os seus discípulos aproximavam-se deles para lhe mostrar mais edificações do templo. Mas ele lhes disse: não estáis vendo tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo: diz-nos quando as coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus lhes respondeu: tende cuidados para que ninguém vos engane. Pois virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, enganarão muitos, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Não ficais alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em todos os lugares. Mas todas essas coisas são para o princípio das dores. Então, uma das evidências da volta de Cristo é o engano. Rumores de guerras, nações contra nações. Isso é todo o palco que precisa ser montado, toda a parte estrutural do espetáculo para que o rei volte. Mas nós vamos nos atentar a uma única coisa. Pode vir, crianças. Pode entrar. Haverá engano. Haverá muito engano. O engano tomará toda a terra. E se nós não tivermos cuidado, e se nós não tivermos o conhecimento correto de Deus, o conhecimento correto de Jesus, nós seremos enganados. Nós seremos levados, nós seremos consumidos pelo engano. Nós precisamos ter a compreensão de que existe apenas um que nos salva, e esse é o Filho de Deus. Esse é Jesus Cristo. E a beleza dele está nisso. Ele é o único que é digno de louvor,
o único que é digno de exaltação, o único que é digno das nossas afeições. Ele é melhor do que a melhor coisa que a gente já experimentou na nossa vida. E vai ser sempre assim. Eu não posso falar para vocês outra coisa, mas Ele é melhor do que a melhor coisa. Em Cantares nós vamos ver a noiva falar isso. Melhor que o vinho é o seu amor. Melhor que o vinho, então, está dizendo que eu posso beber? Não, irmão. Está falando que o vinho, ele representa o ápice da alegria humana. Para os israelitas, o vinho era a melhor coisa que existia, era o ápice da alegria. O que a noiva está cantando é: você é melhor do que a melhor coisa que eu já experimentei. Você é melhor do que aquilo, mais do que qualquer outra coisa. Então, nós precisamos ter um conhecimento pleno de Cristo, para que o engano não entre nos nossos olhos, para que nós não sejamos seduzidos, como lá em Timóteo vai falar, por vãs palavras, por palavras que afetam o nosso ego, por palavras que nos seduzem a continuar como nós somos, por palavras que nos mantêm imutáveis, sabe, a mesma coisa. É uma pessoa cheia de conhecimento bíblico, mas é uma pessoa que continua a mentir. É uma pessoa de oração, mas tem uma língua venenosa. É uma pessoa, nossa, lá na igreja, sabe? Não é isso que o Senhor quer de nós. Mas para isso nós precisamos ter um pleno conhecimento de Cristo. Para isso nós precisamos experimentar. Para isso nós precisamos ter um apocalipse. E antes de tudo, eu sei que essa palavra gera muito medo. Quando a gente fala o apocalipse. Essa palavra é tão linda. Essa palavra significa revelação. Antes de tudo, nós precisamos ter uma revelação de Cristo. Nós precisamos ter um conhecimento dele. Para quando o engano se espalhar pela terra, nós podemos dizer: esse não é o meu Cristo. Esse não é aquele que as Escrituras diz que é. Esse não combina com o Jesus que eu conheço na palavra. Esse não tem nada a ver com o Jesus que eu me relaciono. Então nós precisamos que a nossa fé, ela precisa estar alicerçada numa rocha. E é a rocha inabalável. Uma rocha que não muda. Uma rocha que existe desde o início. Antes mesmo das coisas serem criadas, ele já existia. Nós precisamos ter um conhecimento, porque a terra já sente as dores. Já existe engano pelo mundo. Já existe um Jesus totalmente deturpado. Já existe um falso evangelho. Já existe falsas promessas. Já existe rumores de guerra. Já existem guerras. Já existe tudo isso e nós precisamos conhecer a beleza daquele que nos salvou. Jesus, ele precisa de fato ser a pessoa mais gloriosa na nossa vida. Não de palavra. Não só de, eu sou crente. Eu vou domingo à igreja. Ai, que maravilha, o diabo está rindo. Nós precisamos que de fato Jesus seja a pessoa mais gloriosa. Porque Ele é um homem glorioso. Em todos os seus feitos, Jesus é glorioso. Tudo revela a glória e a beleza que há nele. Tudo que Ele fez, em todo o Evangelho, demonstra a natureza bela e perfeita dele. E é sobre essa rocha que nós precisamos estar. Uma rocha perfeita. E isso precisa moldar a nossa natureza imperfeita, cheia de queda,
cheia de mentira e de engano. Tudo que nós temos na nossa mente, tudo que nós temos no nosso coração foi corrompido. O homem não pode confiar no homem. O homem não pode confiar na sua natureza. Nós precisamos conhecer as verdades sobre a Trindade. Nós precisamos conhecer quem é Deus. Quem é Deus? Nós não precisamos sentar com um ateu e o ateu falar da Bíblia mais do que a gente, conhecer mais do que a gente. Isso é triste. Isso é triste, quando nós não sabemos defender a Jesus e qualquer vento de doutrina nos leva embora. É triste porque nós não nos dedicamos a conhecer a Cristo. Então vamos lá para Mateus 16. 16:15. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus de novo está com seus discípulos. E eles estão lá, chegando na região de Cesareia de Filipe. Então Jesus perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias, algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: mas vós, quem dizes que eu sou? Todas as vezes que nós tivermos contato e buscarmos com interesse a Cristo, essa pergunta vai surgir: quem você diz que eu sou? Quem Neude, Jesus é para você? Quem Zama, Jesus é para você? Quem Cidiane, Jesus é? Essa pergunta, ela vai vir. Essa pergunta, ela vai surgir em algum momento da nossa vida. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é essa a resposta que precisa estar na nossa boca. E aí Jesus fala: olha, Bar-Jonas, filho de Jonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. É essa revelação que precisa estar nos nossos olhos, no nosso coração, na nossa mente. Revelação é isso, quando todo o nosso ser está tomado por um conhecimento e nada rouba esse conhecimento, nenhum outro destrona a soberania de Deus dentro de nós. Isso é ter revelação. Ninguém consegue te convencer do contrário daquilo que Deus te disse. Qualquer pessoa que se aproximar de Jesus vai ter que responder essa pergunta: quem é você? Quem é Jesus? A nossa imagem de Jesus, se ela for parcial, a nossa fé vai ser parcial. Se a nossa imagem de Jesus for distorcida, a nossa fé vai ser distorcida. Se nós não conhecermos, nós seremos enganados. Nós seremos convencidos de que há outro. E nós precisamos ser como Paulo, sabe? Aquele que considera como perda todo e qualquer conhecimento por causa da beleza de Jesus. A gente precisa ser como Davi, que diz uma coisa: eu peço e a buscarei. Ele está falando ao mesmo tempo que eu peço a Deus, eu busco. Que eu possa estar na casa do meu Pai todos os dias, contemplando a beleza.
desfrutando da beleza. Não basta a gente crer em qualquer Jesus. Não basta a gente acreditar numa ideia que eu construí de Jesus. E antes de ser cristão, eu também tinha as minhas ideias de Jesus. Os filmes têm-se uma ideia de Jesus. Quem aqui não é apaixonado pelo Jesus do The Chosen? Todo mundo, quando aquele homem, quando eu vejo aquele homem, eu sinto Jesus. Mas nós precisamos ter um conhecimento sincero. Precisamos saber quem é o verdadeiro Jesus. Será que mesmo o Jesus do The Chosen comunica verdadeiramente quem Cristo é? Vocês já se perguntaram isso? Será que ele é realmente como Jesus é nas Escrituras? Será que ele fala como Jesus falaria? Então, nós precisamos urgentemente de um encontro genuíno com Jesus. E não há outro lugar para encontrar Jesus senão a sua palavra. Você não vai encontrar Jesus no The Chosen, desculpa, é uma série linda, mas você não vai encontrar Jesus lá. Você não vai encontrar Jesus numa música. Você não vai encontrar Jesus em outro lugar, somente na sua palavra. A palavra descreve quem é Jesus com exatidão. A palavra diz quem ele é. A palavra diz quem ele é pelas suas ações, por como ele se comporta, com como ele fala, por como ele reage. É a palavra que tem que ser o nosso norte no conhecimento de Cristo. Porque senão o mundo vai criar um filme com Jesus bonitinho que vai te enganar. E lá na frente todos os seus conhecimentos e conceitos de Cristo não serão baseados na palavra, serão baseados no filme que você assistiu. Jesus deve ser assim mesmo, né? Que nem no filme, ele faz isso, isso, isso. Jesus é bem desse jeito. Jesus deve ser esse homem aí mesmo, de falar manso o tempo inteiro. Entende o perigo? Não estou falando que é errado vocês assistirem filmes, mas leiam a Bíblia na mesma frequência que você assiste filme, tá? Pelo menos. Então, Jesus fala para Pedro, não por vontade da carne, nem sangue, mas pela vontade do Pai que está no céu. Foi por essa razão que Pedro falou o que ele falou. Cristo revelado, nós temos a beleza exposta. Quando nós olhamos para Cristo, a sua beleza é desvendada. De repente as escamas caem e nós começamos a ver a beleza. Então abram em João 1. Nós vamos passear pela Bíblia hoje. João 1, versículo 1. Eu estava conversando até isso com Lisandra ontem. Mas diz o seguinte. Amém? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. João, nesse versículo, e lá no versículo 26, vamos lá. Ele faz o seguinte, João fala o seguinte, João Batista, João lhes respondeu, não batizo com água, no meio de vós está alguém, peraí gente,
João lhes respondeu: eu batizo com água, no meio de vós está alguém que não conheces, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as sandálias. Mas se a gente lê aqui o livro de João, de modo geral, os primeiros capítulos, ele vai descrever uma nova Gênesis. E vocês vão procurar isso em casa. Mas ele começa a falar, a dizer aqui, nesses primeiros capítulos, que as coisas foram criadas agora por meio de Cristo. Então, nós temos aqui uma nova Gênesis. Então, no princípio era verbo. Aí, Gênesis vai falar o seguinte. Vou lá para Gênesis. Não precisa ir, não. Gênesis diz assim: no princípio Deus criou os céus e terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Haja, em hebraico, é ierri, termo especial para o poder de Deus. Colossenses vai dizer que Jesus é o princípio da criação. Todas as coisas foram criadas por Ele, nele. Então vamos dizer que Cristo é o haja. É o poder de Deus que cria todas as coisas. Haja luz. E aí, João vai falar bem assim: e a luz era a luz dos homens. E aqui em Gênesis, Deus vai falar o seguinte: a luz era boa, e Ele separa a luz das trevas. As trevas faz com que a luz seja mais forte. Não é à toa que todas as vezes que a igreja, ela foi gloriosa, foi em períodos de extrema treva. Porque a luz de Cristo resplandeceu. Quando a igreja foi perseguida, foi quando a luz brilhou. Todas as vezes que a igreja brilha, o mundo está em trevas. E nós vamos brilhar. Porque nós carregamos a luz de Cristo. Então a palavra era Deus e a palavra se tornou Deus. A história de Gênesis, se você for ler, Deus vai tentando se relacionar com o homem e Ele cria um lugar, o tabernáculo de Moisés, depois o templo de Salomão, certo? Nós vemos a tentativa de Deus de que o homem tenha relação com Ele. Então, o primeiro tabernáculo foi no deserto, e o templo era um sinal de que Deus queria estar no meio do homem. Deus, Ele queria se relacionar com o homem. Então, os sacrifícios regulares eram feitos, e aí, dia após dia, existiam as festas, e as festas, elas tinham um ciclo que terminavam, e aí a gente vai ver lá no calendário judaico, né? A gente começa com as festas de Pentecostes, e aí termina e volta de novo, vai indo e vai voltando. E se vocês prestarem atenção nas ações de Jesus, dentro do Evangelho, Ele faz o mesmo ciclo. Mas veio o tempo babilônico e o templo foi destruído. Mas esse não foi o fim da história da relação do homem com Cristo, com Deus. Quando o Verbo se tornou carne, quando Jesus se tornou carne, Ele também armou uma quené, uma tenda. Deus agora de novo estava armando uma tenda, mas era uma tenda perfeita. De novo existia um templo, mas agora um templo móvel. Jesus era o templo onde as pessoas encontravam com Deus. Jesus era o lugar onde a presença de Deus era manifestada. Jesus era a resposta para tudo que o povo precisava. E era por isso que toda
todas as vezes que alguém se encontrava com ele, algo era mudado. Agora, novamente, o templo é construído, mas na presença de Cristo. Cristo é o haja, Cristo é o verbo que se fez carne, que habitou e habita no meio do povo. Então, João descreve Jesus não apenas como um templo em pessoa, mas como aquele que tudo aconteceria nele. O livro de João descreve isso, tudo aconteceria em Cristo. Cristo é o templo, mas Cristo é o Cordeiro. Cristo é o sumo sacerdote. Cristo é tudo o que se precisa para de novo ter relação com Deus. O povo agora não precisaria mais entrar num templo. E por isso o véu se é rasgado. Por isso agora não existe mais mediador entre Deus e o homem além de Cristo. Não existe intercessor perfeito. Não existe intercessor mais perfeito do que Cristo. Ele é tudo o que nós precisamos. Tudo era feito no templo, mas agora tudo seria consumado nele. Tudo seria feito em Jesus. E através de Cristo, Deus começa a ser revelado. Cristo veio para falar do Pai. Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é a materialização do Deus que nós não podíamos ter contato no velho. Cristo é Deus palpável. Cristo é o olhar de Deus, o toque de Deus. Cristo é a imagem do Pai. Cristo é tudo isso. E quando nós acessamos a beleza dele, a nossa vida precisa ser transformada. Nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser mudados, nós precisamos ser convertidos. E isso não é só para o não cristão que precisa se tornar cristão, é sobre você e eu. Nós precisamos ter tal contato com a beleza de Deus, que nós não seremos mais os mesmos. Algo diferente. Eu olho para aquela pessoa e tem uma coisa diferente. Mas só tendo contato com Cristo. E só para a gente voltar para essa alusão do templo, o templo era dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e Santo dos Santos. Alguns teólogos atribuem a esses 3 termos, esses 3 lugares, níveis de adoração, para 3 palavras. Átrio é a verdade. Não, átrio é o caminho. O santo lugar é a verdade. E o santo do santo é a vida. E Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus está falando assim, eu sou tudo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo que vocês precisam. Vocês não estão entendendo? Num mundo onde vai haver engano, onde o engano já ronda, eu sou a verdade. E você precisa se relacionar com a verdade. Parem de namorar com a mentira. Parem de deixar com que o seu ego e a sua natureza caída diga para vocês que a mentira tem mais valor que a verdade. Parem de ser amante da boa e perfeita palavra que o mundo canta sobre você, que o mundo diz sobre você. Se eu sou a verdade, se eu sou o caminho, se eu sou a própria vida, não há vida longe de Jesus. Não há outro caminho a não ser Jesus, e não há outra verdade a não ser Jesus. E quando nós entendermos isso, a nossa natureza vai ser transformada. E quando nós entendermos isso, nós seremos pequenos cristos.
Nós seremos pequenos templos, templos móveis, onde as pessoas vêm e procuram e falam: eu preciso do Deus que você serve, eu preciso desse Cristo, eu preciso da revelação do Jesus que você conhece. Se nós não nos relacionarmos com as verdades da Escritura, nós seremos enganados. E não há justificativa para o enganado. Ai, eu fui enganado. Ai, contaram-me uma balela. Não. Quando o céu se abrir, quando todo joelho se dobrar, quando toda língua adorar, haverá uma dor maior do que qualquer outra dor. E vai ser a dor do porque eu não o conheci. Porque eu não experimentei. Porque eu não provei. Porque eu não me debrucei. Porque eu não... A vida eterna é conhecer a Cristo. A vida eterna é experimentar. A vida eterna é provar. E nós só seremos amigos íntimos, nós só ouviremos bem-aventurado se nós ouvirmos, se nós lermos, se nós escutarmos. Se os nossos olhos tiverem contato com isso e falar assim: eu acreditava que Jesus era um homem bonzinho de fala mansa, mas Jesus também é um rei justo. Jesus também é um justo juiz que julga. Jesus também é um noivo eterno. Jesus também é Rei dos reis. Jesus também é aquele que chega e tudo é mudado. Mas só se nós tivermos uma revelação genuína. Então se coloque de pé. Nós vamos acabar. Nós começamos a orar pedindo para que o Espírito de Deus, Espírito de sabedoria, viesse sobre nós. E essa é a oração que o povo faz lá em Efésios. Efésios 1, eles vão orar e eles vão falar coisas lindas sobre Jesus. Mas tem uma canção que ela é muito bonita e ela canta sobre Apocalipse. E ela fala o seguinte: então você virá, te espero e te anseio, o céu se abrirá e vereis sua glória, Rei formoso. O Rei formoso. Jesus, ele é tão bonito que me faz cantar por ele. Mas as nossas adorações, elas precisam ser cheias do conhecimento. Quando nós cantamos, a gente precisa saber o que a gente está cantando, senão a gente está cantando mentira. Não que a gente tenha que ter zelo, eu tenho medo de cantar isso. Não, gente. Mas nós precisamos ter conhecimento. Para que quando nós cantarmos, mesmo desafinados, vai ser bonito porque tem verdade. Então feche os seus olhos. Relaxem, eu sei que já é 11h09. Mas não vamos ter pressa, não. Vou falar que quem tem olho curioso, coloca a mão assim, ó. Mas feche os seus olhos. Ore ao Senhor, peça para que vocês tenham uma revelação, um apocalipse. Eu não vou orar por você não, mas você comece a falar com Ele. Comece a pedir a Ele de forma generosa. Ele é generoso, Ele se apresenta. Comece a pedir, sem pressa. Sem nenhuma pressa de sair desse lugar. Jesus.
Pai, nós oramos nessa manhã. Jesus, nós nos colocamos aqui. Jesus, nós não vamos ter pressa nessa manhã para falar com o Senhor. Talvez nós primeiro precisamos entrar no átrio, nos arrepender. Então, se você tem a necessidade de pedir perdão ao Senhor por algo, começa a pedir perdão. Vamos caminhar no templo. Começa a pedir perdão por todas as vezes que você não quis conhecer o Senhor. Por todas as vezes que você disse não para a palavra. Jesus, nós nos arrependemos nessa manhã. Nós nos arrependemos porque nós temos deixado que as coisas do mundo roubem o seu lugar. Nós nos arrependemos porque nós temos deixado a mentira seduzir os nossos olhos. Nós nos arrependemos, Pai, porque nós temos deixado o Senhor em segunda instância. O Senhor não tem sido a pessoa mais gloriosa nos nossos dias. E nós nos arrependemos por isso. Nós te pedimos perdão nessa manhã. Vem com o seu sangue, limpa-nos. Lava-nos de toda a corrupção nessa manhã. De toda a prostituição. Limpa-nos porque nós temos deixado o Senhor. Nós temos escolhido coisas que não são do Senhor. E nessa manhã nós entramos agora no santo lugar. Nós oramos para que as suas verdades penetrem o nosso coração. Para que o Senhor esteja e o Senhor possa receber a nossa adoração genuína, repleta de verdade. Que quando nós dizermos que o Senhor é um rei formoso, é porque essa é uma verdade do nosso coração e da nossa mente. Se nós, Jesus, dizemos que o Senhor é digno, é porque essa é a verdade do nosso coração. Se nós dizemos que o Senhor é justo, é porque nós conhecemos a justiça do Senhor. E agora, quando nós chegamos no Santo dos Santos, nós compreendemos que nós estamos diante de um rei que é digno. Nós compreendemos que nós temos vida. Então, se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser se prostrar, se proste. Se você quiser declarar palavras de eu te amo, diga ao Rei dos Reis. Comece a levantar uma oração de exaltação. Oh Jesus, como nós te amamos, como tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Tu és o nosso renovo, aquele que voltará em glória. Tu és o mais lindo, Deus. Tu és o mais desejável desse mundo. Tu és o único. Arrebata o nosso coração nessa manhã. Leva o nosso coração para perto do Senhor. Cativa as nossas afeições.
queremos, Jesus, conhecer a sua face, ver o Senhor, conhecer o seu coração. Ah, Deus, tu és tão lindo, tu és tão perfeito, tu és tão desejável. Ah, Deus, teu nome é doce, o teu nome é lindo. Toma o nosso coração, toma a nossa mente, toma a nossa vida, toma-nos Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. A gente tem que viver o Deus vivo, o Deus que é a palavra, o verbo que se fez carne. Conhecer o Jesus histórico é muito importante, mas a gente precisa viver, conhecer, se relacionar e, acima de tudo, se entregar ao Senhor Jesus Cristo, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa. À noite estaremos aqui celebrando o nome do Senhor. Compartilhe, convidando outra pessoa para estar aqui conosco nesta noite. Você já tem a bênção de Deus na sua vida. Estenda essa bênção sobre a vida de outra pessoa. Amém? Dê um abraço no seu irmão e sua irmã e nosso culto está encerrado.